Estamos de volta com o seu Balanço Geral Amanhã e olha, tragédias envolvendo acidentes aéreos acontecem constantemente. Em 2019, o cantor Gabriel Diniz morreu no Porto do Mato, em Estância, vítima de queda de avião. Nesse ano, um avião caiu também no bairro Curandum, em Aracaju. Semana passada, a cantora Marília Mendonça e mais 4 pessoas que estavam com ela morreram na queda de mais um avião de pequeno porte. Como evitar acidentes aéreos? Por que esses acidentes acontecem? Eu estou recebendo aqui no estúdio o coronel Fernando Góes, do Grupamento Tático Aéreo de Sergipe, aqui com a gente para conversar sobre esse assunto. Bom dia, obrigado pela presença neste feriado. Bom dia, Tamires, bom dia a todos. Um prazer muito grande estar aqui. O prazer é todo nosso recebê-lo e para falar de um assunto que tem chamado cada vez mais a atenção da população. Mais recentemente, a morte da cantora Marília Mendonça, que deixou toda a população realmente muito triste, chamou a atenção para os problemas relacionados à queda de pequenas aeronaves ou até mesmo queda de avião de grande porte. Por que comumente esses acidentes acontecem? Alguns nem são noticiados, mas constantemente acontecem, né? Tamires, veja, o vetor aéreo, ele é cada vez mais utilizado por pessoas de uma forma muito grande, né? Então, seja na aviação comercial, seja na aviação executiva, na particular, esse número de aeronaves, de pessoas utilizando, ele tem crescido ano a ano. Evidentemente que com o crescimento da atividade, ocorrências de acidentes também acontecem, como fazendo uma proporção com veículos terrestres, que também tem uma quantidade de acidentes significativa, mas que não repercutem tanto porque nem sempre tem celebridades a bordo, mas que eles de fato não acontecem. Então os acidentes são fatalidades que a gente não gostaria que acontecesse, mas é uma realidade que está presente nas nossas vidas. E nesse caso específico da Marília Mendonça, também podemos dizer que assim, leva a tudo, eu creio que foi uma grande fatalidade e repercute muito por conta da artista que está presente lá dentro da aeronave e infelizmente teve a sua morte confirmada. Uhum. Tenente Coronel, quais são as principais causas técnicas que provocam quedas de aeronaves? A gente pode falar de uma forma mais genérica, né? E assim dizendo, o acidente está muito ligado, quando acontece, a falhas que necessariamente acontecem, que levam até o acidente. Que vai desde a falta de manutenção, desde a seriedade no trabalho preventivo do proprietário, até profissionais talvez não devidamente capacitados para aquela missão que eles se propõem, como foi o caso do Gabriel Diniz, que a investigação chegou à conclusão que o comandante que estava voando a aeronave, ele não tinha a habilitação necessária para fazer aquele tipo de voo. E acabou se envolvendo nesse acidente fatal e que repercutiu tão grandemente quanto o da Marília Mendonça. Mas necessariamente é a falta de prevenção que acaba levando esses pequenos aviões a acidentes. Porém, quero pontuar aqui e deixar bem claro que um avião de menor porte, ele é tão seguro quanto um avião de maior porte, desde que seja operado pela pessoa devidamente habilitada, com competência técnica para tanto, e também que o seu proprietário tenha os cuidados de manutenção e os cuidados preventivos que são recomendados pelo fabricante. O Tenente Coronel citou agora há pouco o caso do cantor Gabriel Diniz, que morreu exatamente no ano de 2019. O laudo ficou pronto em 2020. Por que em algumas situações demora-se tanto a concluir um laudo? Veja, a demora na conclusão da investigação de um acidente aeronáutico, ela está proporcionalmente ligada à complexidade do acidente. Então, quando um acidente se reveste de um grau de complexidade muito grande, então os investigadores do CENIPA, eles têm um cuidado muito grande em investigar de uma forma mais demorada, mas porém mais efetiva, para que o resultado final de uma investigação não fale de uma realidade equivocada, como acontece muito com as pessoas que, logo após um acidente, emitem opiniões que não deveriam ser colocadas, porque, na verdade, a gente não tem ainda todos os elementos que possam afirmar qual foi o fator que acabou provocando aquele acidente. Então, preventivamente, nós que somos da aviação,
a gente não emite esse parecer, não emite essa opinião de qual o motivo que provocou aquele acidente, muito embora essa é a pergunta que fica imediatamente após o acidente, sendo feita em todos os órgãos de imprensa, mas não há, naquele primeiro momento, a resposta para essa pergunta. E necessariamente essa resposta vai ser dada de forma responsável e de forma correta pelo resultado final da investigação. Então, a demora no resultado final da investigação, ela é proporcional à complexidade do acidente. Quanto mais complexo, mais demorado. Uma última pergunta. Geralmente, por exemplo, tivemos o caso aí da Marília Mendonça, que não estava em sua aeronave particular, ela fretou essa aeronave. Quais são os cuidados que alguém deve ter ao fretar uma aeronave? Quando uma pessoa resolve usar uma aeronave particular ou uma aeronave de um táxi aéreo, o mais importante é pesquisar, saber o grau de seriedade desse táxi aéreo, dessa empresa que vai locar a aeronave para aquela pessoa que pretende usar. Assim como uma pessoa, se vai locar um veículo, tem que ver se a empresa que loca um veículo tem os devidos cuidados com esse veículo que vai ser locado. Então, esse mesmo comportamento tem que ser verificado, tem que ser observado para quem vai locar uma aeronave. Então, o grau de comprometimento, de seriedade e de capacitação técnica dessa empresa, se é uma empresa renomada no mercado, se ela tem uma frota de aeronaves considerável, se ela tem históricos de acidentes, tudo isso tem que ser pesquisado e hoje, né, com a internet, você tem essas informações fáceis de se alcançar para antes de fechar um contrato de locação de uma aeronave, ter certeza que vai estar voando numa aeronave muito bem manutenida, que tem um profissional realmente tecnicamente capacitado para fazer aquele tipo de missão, que era o caso, vamos deixar bem claro, desse acidente especificamente da Marília Mendonça. Não havia nenhuma irregularidade, não havia nenhum problema com a empresa que o táxi aéreo que foi locado, o aeronave, uma empresa séria, a aeronave estava totalmente em dia, o comandante era muito experiente, mas os acidentes simplesmente acontecem, mesmo quando se tem todos esses cuidados. Porém, quando não tem esses cuidados preventivos, o índice é muito maior. Há uma probabilidade, um risco maior de acidentes. Agora, mudando um pouco o viés da nossa conversa para falar sobre o trabalho incrível do Grupamento Tático Aéreo aqui em Sergipe, quais são as ocorrências em que o Grupamento Tático Aéreo se faz presente? Tamires, o leque de atuação do GTA ele é muito vasto, dentro dos limites do estado de Sergipe. A gente pode atuar necessariamente em ocorrências policiais, em ocorrências de segurança pública, ocorrências civis, de defesa civil, resgates aeromédicos, o transporte de autoridades. Então, a nossa gama de atuação é muito grande. E necessariamente a nossa área de atuação é todo o estado de Sergipe. E temos, nos últimos anos, conseguido uma eficácia muito grande em todas as nossas operações. Vale salientar aqui que o GTA está em operação desde 2009 e, graças a Deus, esperamos que continue assim. Não temos nenhum registro de acidentes até o momento. É um trabalho incrível que, inclusive, inclui aí o resgate de pessoas perdidas. Por exemplo, tivemos aquele caso da garota perdida que foi violentada na Serra da Miaba e que o Grupamento Tático esteve presente, né? Exatamente. O resgate de vítimas, seja em áreas de difícil acesso, como foi esse caso lá da Serra da Miaba, seja no mar, como tivemos 4 ou 5 ocorrências seguidas nos últimos 3 meses, seja em áreas de desastres, como já aconteceu lá em Dores, uma caixa d'água que caiu sobre uma escola infantil. Enfim, a nossa atuação na preservação da vida humana da população de Sergipe, ela tem sido cada vez mais frequente. E a gente tem um programa de treinamentos para garantir aquelas pessoas que necessitarem da atuação do GTA nos momentos mais difíceis, a gente possa ir lá e realizar essa missão com sucesso. Esse é o nosso compromisso social, é a finalidade da existência do GTA e a gente vai estar cada vez mais firme na direção dele. É um trabalho realmente incrível. Quantas pessoas atualmente fazem parte do Grupamento Tático Aéreo e, em relação, quantas aeronaves Sergipe dispõe? O efetivo do GTA hoje são 30 servidores públicos oriundos da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe. Então temos todos os nossos integrantes
são oriundos dessas forças que, ao chegar no GTA, eles tiram a capa da sua instituição de origem e passam a ser somente GTA. Então, eu costumo dizer, e essa é uma realidade, o GTA hoje é a unidade da segurança pública 100% integrada, tendo componentes de todas as forças, e a gente tem a certeza que, da forma que nós vimos atuando desde o nosso início, a tendência é só crescer. Hoje nós dispomos de 2 aeronaves, um avião e um helicóptero, porém essa quantidade de aeronaves, ao longo do tempo, ela terá necessariamente que aumentar, porque a nossa demanda ela é crescente. Ano a ano a gente tem um acréscimo bem significativo na quantidade de ocorrências atendidas. E isso, sem dúvida nenhuma, mais para frente um pouco, vai necessitar que a política pública nos dê a possibilidade de ter outras aeronaves para atuar em pontos diferentes do nosso estado simultaneamente. Uhum. Tenente, a gente quer agradecer, Tenente Coronel, a sua presença aqui representando o Grupamento Tático Aéreo, esse trabalho incrível, que vocês continuem firmes aí nessa missão, e a gente só tem mesmo que se orgulhar do trabalho de vocês e valorizar cada vez mais. Em quantos e quantos fatos vocês estão lá presentes, estiveram presentes e com certeza muitos com o desfecho feliz, o desfecho de salvamento de vidas. Muito obrigado, é verdade. Para mim, falar sobre o GTA é um assunto que me empolga sempre. A gente tem que gostar muito do que faz, e o GTA, pela complexidade da nossa atividade, exige de nós uma energia de vida muito grande. Por isso que a gente se empolga muito até ao falar sobre o que a gente faz, e sem dúvida nenhuma a população do nosso estado pode ter certeza que o GTA estará pronto para agir sempre que for necessário. Muito obrigada, nos sentimos todos honrados com a sua presença e com a sua participação aqui no Balanço Geral Amanhã. Obrigada. Até mais. Até mais.